Vamos orar então por essa palavra aqui. Hoje a gente vai falar algo bem interessante aqui, para que a gente possa entender quem nós somos e a partir disso o que nós temos de fazer. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, te agradecemos pelos passos que a gente tem dado, te agradecemos pelas coisas que o Senhor tem movido, para que essa igreja cumpra um propósito maior do que ela aqui nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer do nosso coração uma terra boa, onde a Tua palavra vai gerar frutos, onde a Tua palavra ela vai nascer, vai frutificar. Em nome de Jesus, faz do nosso coração essa terra boa e que a gente consiga absorver a Tua palavra e não como uma teoria apenas que venha, entre aspas, melhorar a nossa vida, que claro, a Tua palavra ela melhora a nossa vida, mas que isso venha ser algo prático em nós, que venha transformar o nosso dia a dia, que venha fazer com que os nossos passos se enderecem cada vez mais ao Senhor, quem o Senhor é, e a uma vida contigo, Deus. Em nome de Jesus, amém. Dentro daquilo que a gente tem falado sobre decida ir além, né, daquilo que a gente falou semana passada e nas outras também, o decidir ir além, para reforçar um pouquinho, aquilo de não apenas enxergar além, mas ir além, estar além, conseguir chegar, se apropriar de algumas coisas que distante a gente não consegue. Então, em Decida Ir Além hoje, eu quero falar sobre identidade e missão. Identidade e missão. Fala comigo aí. Identidade e missão. Porque o que você é e quem você é tem tudo a ver com aquilo que você faz. Entendeu? Quem você é tem tudo a ver com aquilo que você faz. Quem eu sou tem tudo a ver com aquilo que eu sou. Né? Jesus fala, né? Uma árvore de maçã não vai produzir laranja. Não é bem isso que ele fala, né? Mas alguma coisa disso, metaforicamente falando, né? Então, uma árvore ela vai produzir de acordo com o seu fruto. E dentro do livro aqui, da primeira carta de Pedro, tem um texto interessante para a gente entender isso. Para a gente entender quem nós somos e, a partir disso, a nossa missão. A nossa identidade e a nossa missão. 1 de Pedro 2, 11 ao 25. Eu vou ler aqui com vocês, quem tem a Bíblia aí pode ler, senão abre as orelhas aí, igual aquele Dumbinho, aquele elefante, o filme, né? 2, 11 e 25. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, aos governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Pois se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. 23. Quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àqueles que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, como vocês
Por suas feridas vocês foram curados. 25, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. O que Pedro está falando aqui? Né? Se a gente prestar atenção só nisso que eu li, já é uma... como é que eu vou dizer isso, né? Já é uma instrução, para não chamar de outra coisa, em cima da outra, né? Instrução é para não dizer assim, né? É uma sarrafiada atrás da outra, né? Por quê? Porque são coisas que se tratam do dia a dia das pessoas. E como eu falei semana passada e na outra, o contexto deles era parecido com o nosso, né? Uma certa injustiça social, como teve e sempre vai ter, né? Esse sentimento intrínseco que tem no ser humano de... A gente tem um sentimento que perpassa, eu acho que por todo o coração de todas as pessoas, um sentimento de que talvez poderiam fazer mais por nós, um sentimento talvez de injustiça conosco, seja lá em qual fase da nossa vida a gente tem isso. Né? E Pedro ele está falando aqui, ele está dando instruções, e no início ele começa dizendo assim: insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. O que ele está falando aqui? Ele está falando assim: vocês não são daqui. Entendeu? Então quer dizer, se está muito bom, muito confortável, muito top, tem alguma coisa aí que não está funcionando bem no sentido da gente ser cristão. Porque Pedro está dizendo assim: olha, né, vocês são peregrinos aqui. Vocês não são daqui. E o que isso tem a ver com a nossa identidade? Tem a ver com a nossa identidade por quê? Porque aquilo que marca a nossa vida como ser, como pessoas, não é o que a sociedade diz que nós somos. Você consegue entender isso ou eu estou indo longe demais? Você não é a sua profissão. Você não é aquilo que talvez o seu chefe, talvez a pessoa que estuda com você, o seu marido, sua esposa diz para você: você não adianta mesmo, eu não vou mais gastar vela com um defunto ruim. Não tem esse ditado? É legal esse ditado, né? Não, não é legal. Não vou mais gastar vela com um defunto ruim. Isso aí não adianta, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Gente, vocês são peregrinos aqui. A tua identidade, ela vai além daquilo que você faz aqui. Mas ela determina o que você vai fazer. Em que sentido? No sentido de que há um propósito maior nas nossas vidas, que Deus tem para as nossas vidas, para que a gente viva aqui. E aí ele fala, né? Se abstenham dos seus desejos carnais. Se a gente for envolvido, se a gente colocar a nossa identidade naquilo que a gente faz, digamos assim, né? Você vai lá, estuda, ou você pega um emprego e você gosta daquele emprego. E aí você trabalha 20 anos numa empresa. 20 anos. Só que aí chega um belo dia lá, o teu chefe olha para ti e ele diz assim: eu acho que eu vou mandar esse cara embora. Eu acho que eu vou mandar aquela mulher embora. Mas 20 anos você trabalhou naquela empresa, e quando você entrou naquela empresa, ela era muito pequena. E aí você cresceu junto com aquela empresa, e você viu aquela empresa crescer. E aquela empresa ela foi de um patamar pequeno para um patamar grande. E ela faturava um valor X e agora está faturando Y. E você se sente parte daquele lugar. Só que aí chega um belo dia, o seu chefe chama você para conversar e diz assim: olha, você é muito bom, você é ótimo, você é maravilhoso, melhor funcionário que a gente já teve aqui. Só que agora a gente vai passar por alguma mudança aqui na empresa. Infelizmente, você não está mais nos planos dessa mudança. E a gente vai desligar você daqui. E aí a sua identidade, ela é amassada e jogada no lixo. Porque a sua identidade era o que você fazia naquela empresa. Se o seu marido é tudo para você na sua vida, se ele é um galã, parecendo um ator de cinema de Hollywood, e você fica 30 anos casado com ele,
E certo dia, eu não vou dizer que ele te manda embora, porque ele não é teu patrão. Mas certo dia ele vai para a terra do Pejunto. Sabe qual é essa terra? Infelizmente, algum dia a gente vai. Tomara que o nosso número, a nossa senha esteja bastante grande. E aí, o que acontece? Você fica sozinha. E se a sua identidade dependia dele, foi pro ralo a sua identidade. E o que Pedro está dizendo aqui? Olha, você é peregrino aqui. É bom ter um casamento feliz, é bom viver com uma pessoa que se ama, é bom viver em sincronia com isso, é bom gostar de uma profissão, é bom fazer parte de uma empresa, é bom fazer algo que nos dá prazer e que nos deixa alegre, que a gente levanta todo dia e vai para lá, feliz da vida, cantando, ouvindo os pássaros e assobiando. Uns olharam atravessado aqui para mim, agora não sei o que deu, alguma coisa errada deu aí na plateia, já diria o palestrante, né? É mais difícil o cara ir assobiando de manhã cedo, né? Mas às vezes vai, né? Depende, se não for segunda-feira, né? Segunda-feira, se o cara vai assobiando, velho, ele tem problema, né? O Pedro está dizendo assim, não é só isso, tem mais. A sua identidade sou eu que dou. Quem você é, sou eu que dou. Sabe por quê? Efésios 1,16 fala que nós somos amados por causa do seu Filho, que nós somos filhos de Deus. E também fala que nós somos co-herdeiros com Cristo, Romanos 8,17. Sabe o que é ser co-herdeiro? Ser co-herdeiro é ser herdeiro por causa de alguém. Então, com Cristo, a nossa identidade é ser herdeiro de Deus. E por herdeiro de Deus, a nossa herança passa a ser eterna. Então, quer dizer, a nossa identidade, ela transcende esse mundo, ela transcende a nossa profissão, ela transcende a nossa esposa, o nosso esposo, ela transcende o vizinho que reclama que nós estamos fazendo churrasco e está indo fumaça na casa dele, ela transcende tudo isso. Esse é um problema bom, né? Quando o vizinho reclama que a gente está fazendo churrasco e está indo fumaça na casa dele. Ótimo problema. Então, quer dizer, se a gente não conseguir ir além em relação a isso, enxergar além e habitar esse lugar, nós estaremos limitados à nossa função aqui. E o que acontece? O que Pedro fala, né? Por causa do Senhor, sujeite-se à autoridade. Por causa do Senhor, nós temos que nos sujeitar. Por causa do Senhor, a gente tem que fazer as coisas, como se fosse para o Senhor. Nós aprendemos semana passada. Então a gente tem que sujeitar, não por causa da autoridade em si, mas porque a nossa identidade vem de outro lugar. A nossa identidade transcende esse tempo. Aí o que ele vai falar aqui, ó? Ele fala, né? Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as obras que vocês praticam e glorifiquem o Deus no dia da sua intervenção. Quero contar uma história rapidinha aqui. Uma vez, nos Estados Unidos, século XVIII, um evangelista foi pregar para uns índios, numa cidade que estava crescendo bastante. E aí ele pregou para aqueles índios, e daí o cacique daquela tribo respondeu assim: as coisas que tu fala é muito bonita. As coisas que você fala são muito legais, são muito bonitas, e olha, você é uma pessoa que fala muito bem. Só que daqui a um tempo, eu quero ver os frutos daquelas pessoas que andam com você. Aí, se os frutos dessas pessoas forem bons, eu vou voltar a te ouvir. Se não forem bons, você não terá mais o crédito dos meus ouvidos. Bem assim ele respondeu. Isso é fato, isso não é uma história apenas, mas é algo que aconteceu. Século XIX nos Estados Unidos. E ele disse assim: eu quero ver primeiro os frutos das pessoas que estão perto de você. Se para eles fazer sentido e se isso mudar a vida deles, eu também vou querer. Bem assim ele respondeu. E o que Pedro está dizendo aqui? Observem as obras, para que as pessoas observem as suas obras. Então, uma identidade que vem do céu, que transcende esse mundo, faz com que as nossas obras também sejam do céu e que transcendam esse mundo. Faz com que a gente consiga ter as nossas reações a partir dessa eternidade. Faça com que a gente não lide como essa vida, como tudo que nós temos.
Às vezes as pessoas nos magoam, às vezes as pessoas nos falam alguma coisa que nos desagrada e o nosso dia fica dedicado a ela. Você já passou por isso? Dedicado a ela por quê? Por causa da raiva. A vontade é pegar e ir lá e socar. E aí aquela pessoa fica dona do nosso dia. Que legal, né? A gente perder um dia, a gente entregar o nosso dia para uma pessoa que nos irritou. Esses dias eu acordei assustado, eu estava tendo um pesadelo com uma pessoa que me irritou. Digo, eu não acredito que eu entreguei 1 hora do meu sono para essa pessoa. Mas não acredito. Mas acordei bravo, rapaz. E daí eu falei para mim mesmo, trata de mudar esse sonho aí. Não quero mais saber disso, não. O sonho é coisa boa. Que coisa? A gente entrega horas da nossa vida para isso. Por quê? Porque a gente enxerga a hora. A gente enxerga só isso. A gente não vê além, não vive além. A gente só vive para aquele instante, para aquele momento. Parece que aquela pessoa nos sugou. Igual não é terremoto, né? Terremoto é aquele que vibra, né? Aquele outro, né? O tornado, né? O furacão, isso aí. Que não tem aquele furacão que vai sugando, daqui a pouco o cara olha uma vaca voando lá. Vocês já viram isso? Tem isso. E às vezes a pessoa nos irrita e parece aquilo ali. Nós parecemos uma vaca voando na vida dela. E aí a gente entrega as coisas para ela. Tudo. Por quê? Porque a gente não olha além, a gente não vive além, a gente não consegue desconectar disso. É isso que Pedro está dizendo aqui. Vocês não são daqui. Deem um testemunho, porque a identidade de vocês é além disso. Ela transcende isso. Ela transcende essas coisas. Por isso que isso aqui é muito prático. E essa carta de Pedro é muito prática. Porque isso fala do nosso dia a dia. Fala da gente entregar ou não horas da nossa vida para a pessoa que nos irritou. Para a gente entregar ou não horas da nossa vida para a pessoa que nos desafiou. E que pisou no nosso calo, né? Como diz não tem aquela frase que diz assim, né? Sou muito bonzinho, mas se pisar no meu calo, que bonzinho nada, rapaz. Isso aí é uma praga, mano. É fácil ser bonzinho se ninguém pisar no teu calo, né? Agora eu quero ver ser bonzinho quando pisar no calo. É isso que Pedro está dizendo aqui. Eu sou um amor de pessoa, é só me isolar lá no meio do mato, que só tem aracuã e periquito. Aí é fácil, né? Ele fala no 15, pois é da vontade de Deus que praticando o bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Olha só. É da vontade do Senhor que praticando o bem vocês o quê? Silenciem a ignorância dos insensatos. Vai discutir? Não, a tua identidade não é daqui. Aquela pessoa não diz quem você é. Jesus diz quem você é. E quem você é? Deu uma bugada aí? Herdeiro em Cristo. Herdeiro da promessa de Cristo. Cristo diz quem você é, porque você é cordeiro nele, com ele. Você está nele, eu estou nele, eu sou co-herdeiro. Isso é prático ou não é? É, né? Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. E aí a gente é remetido à parábola do filho pródigo. Parábola do filho pródigo. Lembra dessa, não? O filho vai lá, pede para o pai a herança dele e diz, agora eu vou curtir a minha vida. Porque, afinal de contas, tudo que eu tenho é essa vida. Pega toda a riqueza dele e vai. Em pouco tempo, ele destrói tudo que o pai deu para ele. Ele tinha recurso, ele tinha liberdade. O que ele fez com a liberdade dele? Literalmente jogou aos porcos. Porque, no final, ele queria comer a comida dos porcos e o patrão dele não dava. Isso é ter liberdade e usar como libertinagem. E não saber usar conforme. É claro que essa metáfora do filho pródigo tem tudo a ver com os judeus, com os gentios, tal. Mas dá para trazer para ilustrar com isso. Então, você tem liberdade, use com responsabilidade. Só a liberdade com responsabilidade. Uma coisa sem a outra não tem como. Foi isso que o filho pródigo fez. Ele tinha liberdade, mas não tinha responsabilidade. Então, ele vai e gasta tudo que o pai dele deu para ele e ele acaba junto com os porcos. No final da história, ele diz, se eu pudesse comer essa comida que os porcos comem. Alguém que era filho de um fazendeiro muito bem sucedido. É isso que acontece conosco quando nós temos a liberdade em Cristo
e nós deixamos a responsabilidade de lado. Responsabilidade do quê? De ser cordeiro com Cristo. A gente vai e joga fora a nossa herança. Isso aqui é bem interessante. Então, a gente deve ser luz aos perdidos. Luz aos perdidos. Viver com responsabilidade e liberdade. Viver à luz da cruz. 21 e 23 fala assim, ó. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os passos dele. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que para a gente viver a partir da nossa identidade, a nossa vida deve viver à luz da cruz. Por que a luz da cruz? A luz de alguém que morreu em nosso lugar, aquilo que ele não merecia. Então a gente não vive como quem vive com débito na vida, mas com quem vive com graça na vida. Isso é muito importante. Eu comecei falando aqui que nós temos um sentimento, o ser humano tem um sentimento de débito. A gente tem um sentimento que parece que sempre falta algo. Certo? Amém? Tem ou não? A gente parece, né? Sempre está em busca de algo. Ah, nossa, como eu queria aquela motinho. Né? Alguns falam, né? Eu queria aquela motinho. Vai lá, compra aquela moto, começa a empinar, quebrou a moto. Não, estou brincando. Ele tem aquela moto, daqui a pouco não é mais aquela moto, daqui a pouco é outra moto. Daqui a pouco está com a 1.100 andando 300 por hora e acha que é pouco. Tem que comprar uma 1.250. E assim a gente vai. Né? Claro que é uma brincadeira, mas é verdade. Então, a gente nunca tem o nosso coração saciado. Até certo ponto é bom, porque isso faz com que a gente cresça, com que a gente evolua, com que a gente, né? Mas, para outro ponto, a gente fica pessoas insatisfeitas, que nada está bom. Simplesmente nada está bom. A gente vem para o culto e aquilo ali não está bom. A gente vai para o trabalho, não, o trabalho é uma... Não vou nem dizer o que é. Né? Tem um amigo meu que fala assim, né? Não gosto daquilo lá, do trabalho dele. Alguns entenderão. Né? E aí a esposa não está bom. O esposo não está bom, o filho nem se fala. Então nada está bom. A gente fica pessoa insatisfeita. Insatisfeita, reclamona. Dá até um negócio de estar do lado. E quando a gente vive à luz da cruz, a gente não vive com esse sentimento de débito, mas com um sentimento de graça. Por quê? Porque nós olhamos para Jesus e dizemos assim, nossa, ele morreu no meu lugar. Eu mereci o que eu não merecia. Aliás, eu recebi o que eu não merecia. Então, o sentimento de débito vai embora, porque a gente fica com o sentimento de recebeu o que não merecia. Porque Jesus nos deu isso, algo que a gente não merecia. E quando a gente vive à luz da cruz, é isso. A gente não vive mais com esse sentimento de insatisfação, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Mas com o sentimento da graça. Dizer assim, nossa, Jesus morreu por mim, e ele não era para ter morrido, era para eu ter morrido. Então ele de graça me deu a vida. De graça gerou identidade em mim. Por isso que a gente transcende. Por isso que o nosso coração ele deve ser um coração alegre. Porque é um dos frutos do Espírito. Se a gente é muito ranzinza, muito reclamão, fica ali, parece um 11, 13 velho na lenta, né? Vocês não conhecem isso, vocês não sabem do que eu estou falando. Uma tobata na lenta lá, reclamando o tempo inteiro. Chega do lado da pessoa, não dá para aturar. Alguma coisa errada tem. Por quê? A pessoa não está vivendo a luz da cruz. Se vivesse a luz da cruz, ia dizer, nossa, eu não merecia. Senhor, derramou alegria no meu coração, graça no meu coração. E aí a gente passa a ser um pouco mais alegre. Claro que não dá para ser alegre o tempo inteiro também, né? É mais difícil, mas também ser reclamão o tempo inteiro é complicado, né, gente? O cara chega, some todo mundo, parece que jogou um rojão ali, né? Só reclama também. Não, nós vivemos à luz da cruz. Nós fomos cheios da graça de Deus e Ele transformou a nossa identidade terrena numa identidade eterna. Nós somos herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Ele na promessa. Que promessa é essa? Uma promessa de viver uma vida eterna e de estar aqui e viver além disso aqui. É isso que Ele fez. Identidade traz uma missão. Por quê? Porque nós temos uma identidade eterna que vem de Cristo, traz uma missão eterna. Uma missão que é
dar um testemunho, uma missão que é ser grato, uma missão que é viver à luz da cruz, que isso vai transformar a nossa vida, transforma o nosso dia a dia. E as pessoas que estão ao nosso redor vão ver que aquilo é eficaz em nós, que Cristo é eficaz em nós, que Ele transformou quem nós somos, e que nós não somos envolvidos por isso aqui, e que os valores do mundo não nos engolem, como aquele tornado aí, aquele furacão. O mundo não nos engole, porque a gente consegue viver além disso. Amém? Identidade, nós temos a nossa identidade em Cristo, cordeiros nele, vivemos a partir dele, da luz de Cristo, da luz da cruz, e a partir disso a nossa vida é transformada. Se isso não é eficaz em nós, é porque Cristo ainda não caiu no nosso coração como deveria. Porque Cristo muda a nossa vida inteirinha. Amém? Em nome de Jesus.